Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Hipnose e Hipnoterapia Tratam. Eu sou Cícero Miguel, hipnoterapeuta, terapeuta energético do canal Tecnologia Mental. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre um tema muito importante e que, infelizmente, acomete muitas pessoas, aliás, cada vez mais pessoas, especialmente no dia de hoje, que é a depressão. Mas antes disso, eu devo lembrar-lhe que, se você estiver assistindo este vídeo no meu canal do YouTube, leia a descrição, pois aqui existe um texto complementar a tudo o que eu vou falar para você. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo meu site, ele vem composto também com esse texto, que é um artigo complementar para ajudar você a compreender um pouco mais sobre esse processo. Então vamos lá. A hipnose e a hipnoterapia podem te ajudar em caso de depressão, seja ela leve, média ou crônica? O que você acha? Para sua curiosidade, aqui no meu canal existem depoimentos, histórias reais de pessoas que passavam por esse problema, principalmente na parte crônica, pessoas que chegaram a ter ideação suicida devido ao quadro de depressão que elas enfrentaram. E se você quer saber mais sobre essa história, eu sugiro que verifique os meus depoimentos. Bom, inicialmente nós vamos fazer uma análise aqui sobre determinados elementos que podem levar à depressão. A fisiologia é um desses elementos. Hoje já se sabe que determinados não nutrientes podem afetar a sua fisiologia a tal ponto onde você possa sentir sintomas bem semelhantes ao da depressão. A falta de determinados nutrientes, como vitamina D3, K2, B12, ômega 3, magnésio, entre outros, determinadas questões que possam afetar o bom trabalho da sua tireoide, também podem levar a esses sintomas, né? Coisas que são chamadas aí de depressão fisiológica, né? Pela falta de determinados nutrientes ou determinados compostos no seu organismo. Mas esses aspectos, eles não são os predominantes na maioria dos casos de depressão. Então, Cícero, o que leva uma pessoa a ter depressão? Eu enfrentei depressão por longos anos da minha vida. E, como eu falei para vocês, atendi muitas pessoas em casos severos de depressão. E o que todos esses casos têm em comum? A seguinte questão: cada um de nós temos uma forma única de compreender o mundo à nossa volta, de elaborar o mundo à nossa volta. E essa forma única e peculiar, ela é determinante no processo de construção da nossa personalidade. E através de experiências no nosso meio familiar, nos nossos meios de convívio, em outras situações, nós, ao receber esses elementos, elaboramos, damos determinados significados a eles, né, à medida com que a nossa personalidade vai se desenvolvendo. E muitas vezes, essa forma peculiar de observar e compreender a realidade faz com que nós, nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de conhecimento do mundo ao nosso redor, tomemos algumas conclusões, né, que eu posso dizer que seriam precipitadas muitas vezes, e que fazem com que nós determinemos a nossa realidade de uma forma disfuncional. Por exemplo, existe um depoimento aqui no meu canal de um rapaz onde ele conta a história de que ele, no processo de separação dos pais, ele acabou, né, recebendo a promessa do pai dele que na mudança desse pai, ele levaria o filho junto com ele. E era a coisa que o filho mais queria. Porém, de repente, o pai foi embora e não voltou mais. Então, como que essa criança elaborou essa experiência?
ele se sentiu completamente desvalorizado, não amado. E esses sentimentos levaram ele a algumas conclusões. Poxa, se nem o meu pai, que deveria cuidar de mim, que deveria me dizer a verdade, que deveria estar comigo nos momentos importantes, me quis ao ponto de me deixar para trás, ninguém vai me querer. E aí esses sentimentos foram sendo alimentados, nutridos por esse processo de lida com essa situação, e levou esse rapaz a experimentar uma realidade que justificasse esse sentimento de desamor. Então, ao longo de sua história, ele foi construindo interações sociais que sempre culminavam nesse tipo de situação. Isso foi levando ele a ser classificado com um transtorno de depressão e afetividade desde os 8 anos de idade. E acabou influenciando determinantemente na vida desse rapaz, em todas as atitudes, formas de pensar, interações, decisões importantes em relação à sua vida. E ele foi levando isso, foi levando isso, foi levando isso, foi levando isso, até que algumas outras situações aconteceram, como o nascimento e morte de suas filhas, né? E se você quer saber o final dessa história, procure o depoimento dele aqui no meu canal, chama Nando Maia, né? Então, eu, por exemplo, quando era criança, sempre ouvia que meu pai não queria ter filhos. E eu fui entendendo ao longo do meu desenvolvimento que o meu pai acreditava que se ele tivesse filhos, isso atrapalharia ele a alcançar os seus objetivos, né? A alcançar os seus sonhos. Então, frequentemente eu ouvia isso, né? As pessoas às vezes não têm noção do que determinadas afirmações podem fazer para uma criança, né? E acabavam falando isso para mim. E eu automaticamente me sentia da mesma forma. Então, quando eu instalei esse sentimento dentro de mim, permitindo que ele se instalasse, eu modifiquei completamente a minha visão de mundo em relação a como eu me sentia, como as pessoas me olhavam e como eu também acabaria por me deixar ser definido pelo que as pessoas pensavam, sentiam ou esperavam de mim. E da mesma forma como esse rapaz, eu acabei criando traços de caráter, formas de agir para buscar compensar esse sentimento, o que me levavam a uma tristeza crescente. Então, no meu caso, eu descobri que eu tinha depressão na vida adulta, depois que eu passei por um processo muito complicado, que me levou a um processo de reflexão profunda e me levou a essa conclusão. Mas esse processo também me levou a buscar minha cura de forma rápida, prática e eficiente. E me levou também a descobrir que boa parte do meu propósito seria levar isso às outras pessoas, né? Então, como a hipnose e a hipnoterapia podem trazer resultados tão poderosos de uma forma tão rápida e tão precisa e tão segura para as pessoas? Essa forma de elaborar o mundo, essa forma de compreender as coisas, ela vem da nossa mente subconsciente ou do inconsciente, como muitos gostam de falar. E esse inconsciente ou esse consciente, ele vem trabalhando no piloto automático devido a essas experiências, né? Nós vamos sendo condicionados, esses condicionamentos, esses circuitos neurais que nós vamos criando de acordo com as nossas experiências, vão nos levando a tomar essas ações ou sentir de determinadas formas de uma maneira sistemática, ou seja, com uma certa frequência, com uma certa intensidade. E quando nós fazemos esse processo de hipnose, de hipnoterapia, nós vamos nessas questões diretamente onde elas surgiram e podemos ressignificar elas no local, no instante, no momento onde elas foram criadas. Isso promove a pessoa que passa pelo processo uma abertura de consciência gigantesca.
Porque ao ressignificar esses processos, ela tem a oportunidade de olhar aquela situação e a vida por um novo ângulo, né? Isso aumenta consideravelmente o senso de identidade da pessoa, pois quando nós nos comportamos e nos sentimos dessa forma mediante essas experiências, nós nos desconectamos da nossa verdadeira identidade. E segundo Carl Rogers e Maslow, que foram dois dos psicólogos mais importantes da atualidade, o simples fato de desconectarmos da nossa identidade nos leva fatalmente a um processo de sofrimento, né? Porque todos nós fomos feitos para nos autorrealizar, né? Você vai poder encontrar referências sobre isso na filosofia também, porque embora esses psicólogos tenham exercido um papel muito importante, esse conceito, esse entendimento, ele não é um conceito e nem um entendimento moderno. Pelo contrário, vem lá desde Platão e os Sócrates e até mesmo os pré-socráticos, na filosofia oriental, nos hinduístas, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, a hipnose ela é uma ferramenta muito poderosa, muito segura, muito precisa para te ajudar a desenvolver as suas próprias capacidades mentais, as suas próprias capacidades cognitivas, levando a esse potencial magnífico que é da sua mente a trabalhar a seu favor, reorganizando as suas emoções, reorganizando os seus pensamentos, a sua forma de ver o mundo de uma maneira muito interessante, muito poderosa. E claro, que tem efeitos colaterais muito positivos. Você ganha uma qualidade de vida muito maior, uma capacidade de ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, uma mente mais fortalecida, emoções mais fortalecidas e se conecta com você, encontrando mais sobre a sua identidade, encontrando mais sobre o seu propósito e com isso dando um novo sentido à sua vida. Se você se interessou por esse tema e você quer também fazer um atendimento, você quer passar por um processo de hipnose, de hipnoterapia comigo, na descrição aqui terá o link para o meu site. Eu espero que você dê uma boa olhada e lá terá também um botãozinho de WhatsApp onde você pode falar diretamente comigo. Eu te aguardo lá, um grande abraço.